Olá, vamos comentar um pouquinho sobre a aula 22 e 23 da apostila, página 114. Essa aula comenta sobre segunda e terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei de Newton nos informa que, se em um corpo existe força resultante, significa que ele também terá aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aqui eu tenho um exemplo. Uma pessoa empurra um bloco e esse bloco, enquanto essa força F não superar a minha força atrito, esse bloco ele fica parado. Então, até o momento que esse bloco permaneça parado, significa que minha resultante é zero. Se a minha resultante é zero, de antemão eu posso falar que a minha aceleração também é zero. Essa força F começa a subir, chega ao momento que ela supera a força de atrito estático. A partir desse momento, esse bloco começa a se deslocar. Então, eu tenho uma resultante não nula. Se eu tenho uma resultante não nula, significa que esse objeto ele possui uma aceleração. E se ele possui aceleração, significa que a velocidade desse objeto não é constante. A velocidade varia. Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Essa lei está relacionada com forças. Então, aparecerão duas forças, uma que é chamada de ação e outra que é chamada de reação. Essas forças nunca se cancelam. Por que elas não se cancelam? Porque elas atuam em corpos diferentes. A ação ocorre em um corpo e a reação em outro. Característica delas, elas têm a mesma direção, no entanto, sentidos opostos. Aqui tem um exemplo. Então, eu tenho dois objetos, A, B. Então, o que nós temos aqui? O objeto A aplica uma força em B, então surge em B uma força que o A aplicou em B. Quem é a reação? A reação é a força que B aplica em A. Então, eu tenho aqui a força que B aplica em A. Então, característica desse par de forças, ação e reação. Tem o mesmo módulo, possui a mesma direção, no entanto, sentidos contrários, sentidos opostos. Vamos a um exercício de aplicação aqui, página 115, exercício 2. Quando submetida a uma força de intensidade F horizontal, um corpo A adquire aceleração de intensidade 20 metros por segundo ao quadrado sobre uma superfície lisa e horizontal. A seguir, um corpo B idêntico a A e A são colocados em um prato de balança que equilibra um terceiro corpo C sobre o prato oposto da balança de braços iguais. Então, o corpo A, B e C são empilhados e submetidos à mesma força impressa na primeira situação. Se eles deslocam-se juntos, determine a aceleração do conjunto. Então, temos a primeira situação. Tem um corpo A, que eu falei que esse corpo A tem massa M, sobre ele atua uma força F, e essa força F proporciona uma aceleração de 20 metros por segundo quadrado. E aí, o que acontece no problema? O problema nos informa que pega uma balança de dois pratos com braços iguais, coloco A e B de um lado, sendo que B é um corpo idêntico ao A. Então, a massa de A vai ser igual à massa de B. E o que acontece? No outro prato, eu coloco uma massa C e essa balança fica equilibrada. Então, significa que a massa que eu tenho aqui, que vai ser A mais B, tem que ser igual à massa do C. Então, aqui eu coloquei a massa do A é igual à massa do B, que eu chamei de M. Então, a massa do C é igual a 2M. M do A e mais um M do B. O
que aconteceu então? Eu peguei esses três corpos, A, B, C, e empilhei e apliquei a mesma força F, que está aqui no primeiro momento, que proporcionou uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Apliquei a segunda lei de Newton na primeira situação e na segunda. Na primeira, força resultante, que é só F, é igual a massa vezes aceleração. Quanto que é a massa? M, e a aceleração é 20. Na segunda situação, força resultante, que é o F, é igual a massa. Quanto que eu tenho de massa? 1M, 2M, com mais 2M, 4M. Então, essa força F é responsável por proporcionar um movimento em uma massa de 4M e assim vai proporcionar uma aceleração que eu chamei de Y2. O que eu fiz aqui? Ó? F é igual a F, é lógico que F é igual a F, mas quem é F? F é 20M e F também é 4M Y2, gama 2, desculpa, aceleração 2. M de um lado, M do outro eu corto. Esse 4 que está multiplicando minha aceleração 2 aqui, passa para o outro lado dividindo 20. Dividido por 4, 5. A aceleração desse conjunto é 5 metros por segundo ao quadrado.